Estamos de volta apresentando o Fique Sabendo na TV e eu vou falar agora sobre envelhecer, que é um processo natural, gradativo e contínuo que começa no nascimento e se prolonga por todas as fases da vida. Afeta todos os seres vivos, sendo difícil datar o seu começo, porque, de acordo com o nível de qual ele se situa, seja biológico, psicológico ou sociológico, a sua velocidade e gravidade variam de indivíduo para indivíduo. Contudo, o ser humano envelhece de forma muito diversa e, a este respeito, podemos falar da idade biológica e da idade social, também da idade psicológica, que podem ser muito diferentes da idade cronológica, já que o processo de envelhecimento depende de 3 classes de fatores principais, né? Esses que a gente está citando, o biológico, o psicológico, o social. Portanto, cada vez mais importante destacar a necessidade do cuidado ao longo da vida para um envelhecimento saudável. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui a psicóloga Letícia Moraes, que atua na equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde e tem a especialização em tanatologia e o processo de morrer, que é as questões de como a gente lida com o processo de luto, não é isso, Letícia? Isso mesmo. E um prazer, né, estar abrindo espaço para esse momento, conversas tão sérias e necessárias, que é o processo do envelhecimento, que, como você bem colocou, né, o envelhecer se dá desde o nosso nascer. Tem uma brincadeira que diz assim, que causa até um estranhamento, né, a tanatologia, por que estudar sobre a morte, embora é a nossa única certeza na vida, mas quem é que está preparado, né? Quem é que conversa sobre a morte? Quem é que lê, né? Hoje eu sou conhecida entre os amigos na roda de conversa assim, a mulher da morte, porque abre espaço, e eu acho que esse contexto pandêmico convidou muito para a gente refletir, né? Assim, um convite meio que forçado por conta de tantas mortes, e veio a urgência de conversar, por isso que eu acho tão importante você abrir espaço para falar sobre o processo do envelhecer. Me apresentando, né? Assim, eu contemplo a equipe multiprofissional da Avisa 2, que abrange a área do Gereissati e do Timbó. Hoje é uma equipe multiprofissional que formado por psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, já falei, e fono. E a gente atua diretamente no posto de saúde, atrelado com as equipes de saúde da família, né, com os enfermeiros, médicos e dentistas. E são demandas que têm surgido de forma gradativa, a urgência de falar de ajustamento, porque o envelhecer está ali na perda de funções, né? E a gente tem que se preparar não só quando a idade chega, né? Se a gente for pesquisar aí nos dados da ONU, é um dado que só cresce. A população mais de 60 anos prevalece do que 30 a menos, né? Menos de 30 anos. Então, é uma população só cresce e a gente precisa ter um olhar inclusivo, humanitário, que se a gente for pegar outras culturas, por exemplo, Japão, China, os mais velhos são os sábios. E se a gente for olhar aqui, os mais velhos são os carentes, né? E a gente sente isso muito nas demandas psicológicas. Às vezes, e na pandemia, eles estavam sobrecarregados, porque eles ficaram mais exclusos, né? Assim, porque era a zona de risco. E eles tinham essa necessidade de conversa, porque não tinha familiares. Letícia, a gente pode dividir o trabalho da equipe? O seu trabalho, no caso, é antes, né? Como que era antes e como foi durante e também depois da pandemia, né? Como que era antes? O cuidado, essa atenção antes da pandemia, como que funcionava? Sempre foi muito voltado, né? Assim, a questão dos encaminhamentos
realizado pela equipe de saúde, né, médico, enfermeiro, dentista, e também entre a gente, a fono percebe uma demanda, encaminha, né, mas quem percebe que depois da pandemia, assuntos que antes não eram, até mesmo das próprias pessoas, né, de falar, por exemplo, de falar dos seus lutos, né, colocava ali para debaixo do tapete. E hoje em dia não dá mais para colocar debaixo do tapete. Então, eu percebo a vulnerabilidade, não vamos nem falar fragilidade, porque já temos que desconstruir esse padrão de que chorar significa fraqueza. E não. Nós somos seres humanos, nós temos emoções, não tem essa de emoção positiva ou emoção negativa. Tudo é emoção. Então, falar sobre essas vulnerabilidades é necessário. Então, o que eu percebo é uma urgência de fala, por isso que eu volto a falar e parabenizar por essa iniciativa, por esse olhar, até para que a gente tenha um olhar de alerta, de construção de velhice saudável, do envelhecer, né? Tem uma paliativa, referência assim, no Brasil, uma autora, médica, pesquisadora, ela faz um comparativo. Se com 40 anos fizéssemos acordo, daqui a 30 anos nós vamos para o deserto. Você vai ter que assinar esse termo. Então, assim, você vai ter daqui a 30 anos, né, com 70 anos, então você vai ter 30 anos para se preparar. E aí ela faz a comparação, o deserto é a velhice, só que quando a pessoa chega no deserto, não está preparado com as roupas apropriadas para estar no deserto, a alimentação, né, meio que pego de surpresa. Só que não, né? Só que nós sabemos que nós vamos envelhecer. Então, pensar numa velhice saudável é a partir dos nossos hábitos da juventude, né, da fase adulta. Então, é uma junção de fatores para quando chegar lá, por exemplo, quando a pessoa faz uma casa projetada, ela não faz um quarto apropriado para quando eu ficar velha, conseguir passar com a cadeira de roda. Ninguém pensa, né? Verdade. É só na performance, só no bonito, né? As escadas enormes. E aí, quando a velhice chega, como é que eu vou subir com a cadeira de roda? Isso. Então, além de você conversar, né, com o paciente a respeito do luto que ele está sofrendo, se ele perdeu alguém, também tem esse cuidado da preparação para ele mesmo, né? A gente pode dizer assim. Sim. E luto não é só sobre morte, né? Até mesmo luto é todo rompimento de vínculo, né? Vínculo significativo. E que não é muito fácil todo mundo conversar sobre isso, seja até com um amigo. A gente pode dizer assim, vamos conversar sobre isso com um amigo, com um vizinho, com alguém da família. Não é fácil, Não né? é fácil. Por isso que é importante a gente ter a ajuda de um profissional. É como se falar fosse atrair, mas não, a gente tem que falar para construir pontes, né? Para quando esse momento chegar, não que vá ser mais fácil, porque nunca é fácil. Né? Tem a perda das limitações, da autonomia, perda até mesmo do seu parceiro, né? Assim, a pessoa está casada há 50 anos e aí perde o parceiro ou a parceira. Então, ao longo da vida, são várias perdas. E aí que entra, né, assim, o processo de ressignificar esse processo, de dar um novo sentido. Que aí entra projetos sociais, né? Assim, nós, até mesmo dentro das unidades de saúde, nós temos grupos terapêuticos, né? Nós temos grupos de hipertensão e diabetes para passar informações a eles sobre aquelas comorbidades. Nós temos o grupo de idosos, nós temos grupos de artesanato, que tudo isso é terapêutico, né? E aí eles vão sendo inseridos na sociedade, porque geralmente são as pessoas mais carentes de atenção, porque ninguém tem paciência para conversar,
né? Se fôssemos botar assim para refletir, até qual geração você conhece, né? Assim, se é bisavô, tataravô, né? Geralmente as pessoas não têm esse cuidado de saber dos seus antepassados, de sentar, vou aqui conversar, vou ouvir. Às vezes eles só querem ser ouvidos, né? Assim, que só entre muitas aspas, porque ser ouvido já é muita coisa. Então, o processo o trabalho da psicologia está muito para além da escuta, né? Assim, da pessoa se perceber naquele meio e encontrar novas possibilidades. Os grupos são fundamentais, né? Sim. Não só uma conversa de pessoa, de A para B, né? Mas, no geral, aí já fortalece bastante esses vínculos, essa necessidade de estar vivo também, né? A gente está focando aqui no público mais idoso, que a gente sente mesmo que perde, eles se sentem um pouco mais cabisbaixo, a gente pode dizer assim, porque vai perdendo muitas coisas, não só pessoas, mas a gente falou aqui de limitações, vai falando de as pessoas que se afastam no dia a dia também, né? Os jovens que não dão muita atenção para essa faixa etária. Sim. E aí, se esse público ele encontra ali um ciclo, né, de amigos que estão passando até pela mesma situação, e aí fazem esse tipo de atividade, já valoriza bastante e já dá um outro ar, né? Sim, a troca, né? A troca de informações, acolher o outro também nos acolhe. E foi um dos grandes impactos que a pandemia trouxe, porque antes da pandemia tínhamos muito mais grupos, né? Assim, bem mais fortalecidos. E quando veio a pandemia, que no isolamento e tudo, depois que as coisas foram começando a voltar e que alguns começaram a voltar a ir para o posto, tinha alguns que chegavam a chorar, né? Assim, falando comigo, com assistente social, quando que vocês vão voltar aos nossos grupos? Porque é uma rede de apoio mesmo, né? E aí que entra o papel da atenção primária, né, nos postos de saúde, que é a prevenção e a promoção, né? Não olhar para o adoecimento, mas para o cuidado como um todo, até para a prevenção de doenças, né? Assim, como é que vou aqui reduzir os nossos danos? Porque sabemos que, se for também assim, de acordo com dados, são poucos, é minoria as pessoas que morrem de forma súbita, né? A grande maioria vão adquirindo doenças ao longo do tempo. E é muito importante saber lidar com essas fragilidades, com essas questões. E aí entra então, a equipe de saúde como um todo, né, enfermeiro, todo, né, assim, toda competência, toda profissão tem a sua importância ali no posto de saúde. E aí que entra a prevenção e a promoção. Bacana. A gente sabe, né, Letícia, que quando o adulto ele chega nessa fase, por exemplo, de se aposentar, lá por volta dos 60, 65 anos, ou até antes, uns 50, mais próximo ali dos 60 anos, né? A gente sabe que existe um pouco de tristeza com relação a isso. A pessoa se sente meio que sem validade, passou tantos anos, 30 anos, trabalhando, e aí pronto, aposentou, o que fazer, né? Sim, que aí, né, assim, diferente que muitos acham, também é um processo de luto. Né? Perder ali a aposentadoria é um luto bem comum e a gente, nas escutas psicológicas, né, assim, se sentem perdidos. Poxa, eu passei a vida toda fazendo isso, o que é que eu vou fazer? Né? Eu não sei fazer outra coisa. Mas aí que entra o processo de reconstrução, né? De ressignificar, de reaprender a viver de uma forma diferente. Passei 40 anos, 30 anos, 20 anos sendo professora. E aí, depois disso, o que é que eu vou fazer? Né? Então, veio todo um trabalho por trás da psicologia, redes de apoio, né? Porque o grupo terapêutico e é bem fantástico, assim, eu acho,
chega a me emocionar nos processos terapêuticos quando a pessoa está assim, no auge do sofrimento e descobre algum dom, desenvolve algum dom, né? E aí acaba repassando, ou então sendo uma fonte mesmo de renda. Embora, não, estou aqui a minha aposentadoria, mas eu vou passar aqui a vender meus bordados. Isso é muito comum. Só que na correria, no ser sempre ali ativo, tá sempre tendo que fazer alguma coisa, a gente não para. Né? Assim, vou fazer aqui alguma coisa de diferente, vou aqui tentar algo novo. Né? É muito difícil. Ou então, assim, vou realmente aqui me preparando para quando chegar a minha aposentadoria, eu ter um plano B. Não, é assim, aí quando chega, o impacto é bem maior. Por isso que é tão importante, né, a gente começar a plantar sementes, ter essa ideia, que é um ciclo natural da vida. Sim. Né? Lá na educação infantil, a gente aprende, né, que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Mas parece que ao longo da vida a gente vai aprendendo. Né? E quando conversa assim, quando eu estiver mais velha, eu quero ser cuidada. Não, para que falar sobre isso agora? Você é tão nova, você é tão cheia de saúde. Uhum. Aí, quando chega, pega desprevenido, e aí, o que é que nós vamos fazer com essa pessoa? Então, por isso que é importante. Eu parto muito do princípio que as conversas, elas constroem pontes, né? E a falta delas constrói muros. Então, é muito importante a gente conversar até mesmo sobre o que é difícil. Sim, com certeza. Uma preparação. A gente precisa mesmo desse acompanhamento e de conversar sobre isso. Então, no início da nossa conversa, a gente estava falando dos processos que levam... Os processos de morte, né, da pessoa, que é desde o nascer e vai se desenvolvendo. E aí ele pode ser, né, biológico, que é quando a pessoa pode adquirir alguma doença, ou invalidez, ou até mesmo um acidente, alguma coisa do tipo. Pode ser também sociológico, que é o que a gente também comentou aqui, sobre essa perda de pessoas que eram próximas e acabam se afastando, próprios familiares. A diferença mesmo de idade de uma pessoa mais velha para uma pessoa mais jovem, esse choque de cultura, né? Sim. Muito... atinge muito mesmo, né? Essa parte sociológica e também o psicológico, que a gente pode dizer, Letícia, que juntando o sociológico e o biológico, a gente chega no psicológico, né? Sim, porque o psicológico é multifatorial, né? Não tem uma causa só. Então, é uma junção de tudo isso. Não é um fato, até porque o ser humano, ele é integrado, né? É social, é biológico, é psicológico. Então, não tem como a gente olhar só uma fração disso. A gente tem que olhar como um todo. E que, inclusive, tudo, né, assim, está tudo interligado. Eu brinco muito com meus pacientes porque ainda existe um preconceito com a psicologia, né? Eu percebo que está bem desconstruído. Quando eu entrei na faculdade há quase 10 anos atrás, me entregando aí, né, assim, o processo do envelhecer, era bem mais um tabu. Hoje a gente percebe que está sendo desconstruído. E ainda existe esse tabu quanto à psicologia. E eu gosto sempre de brincar com os pacientes. Eu disse, gente, mas vocês vão para o clínico, né? Cuida de todo o corpo, e que vocês também estão cuidando da mente. E eu nunca vi um corpo separado da cabeça. Então, assim, a gente tem que olhar para o ser humano de uma forma integrada. E o psicológico, assim, não tem como a gente... É muito amplo a gente falar assim do psicológico, porque envolve todos os outros fatores, né? Social, inclusive até mesmo acho que a gente pode incluir a questão o espiritual, independente de religião, mas de crença. Sim. Né? Aí o social, o meio onde está inserido, né? O financeiro e vários outros aspectos, né? Que está tudo interligado.
Ótimo. Letícia, para encerrar, como que quem está assistindo a gente pode fazer parte, quem ainda não faz parte da equipe e desse acompanhamento, então a gente esclarece para o público como que eles podem fazer parte dos grupos e estar buscando esse atendimento psicológico. Pronto, a Maracanaú é dividido por 6 avisas, né? Que, explicando um pouquinho, que em cada avisa tem os seus postos de saúde, que são, a grosso modo, né? Falando assim de uma forma bem resumida. E cada avisa tem os seus postos de saúde. E todos os postos de saúde têm, em cada avisa, tem as equipes multiprofissional daquela avisa. Então, é importante, a depender do bairro onde, né, onde estejam ouvindo ou vendo, ir em busca do seu posto de saúde mais próximo, que abrange a sua área, e se informar, porque todos têm, né, os seus, de acordo com as suas realidades, e de acordo com, mas todos têm a equipe multiprofissional, né, envolvendo todos esses profissionais que eu falei no início, e cada um, de acordo com a realidade, tem o grupo de pilates, tem grupo de artesanato, como eu falei, grupo de idosos, grupo de pertences, grupo de gestante. Então, é ir em busca, e para o atendimento individual, é pegar a guia de encaminhamento com o profissional da área, né, que é o médico ou o enfermeiro. Tá bom, então. Letícia, muito obrigada pelos esclarecimentos. E a gente volta em breve a conversar sobre isso, que tem muito assunto para render. Sim. Né? Obrigada pela tua presença e a gente